Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, a depender sempre do horário que vocês nos escutam. Eu sou Rodrigo Rosal. Para quem me escuta e não me vê, eu sou um homem de 49 anos, eu tenho 1,70 m, hoje estou aproximadamente com 65, 66 quilos, tenho cabelos castanhos escuros com algumas notas já brancas, uso óculos eventualmente para ler, nesse momento estou sem óculos, estou trajando uma blusa de manga comprida de malha azul escura, azul marinho, uma calça jeans e uso barba, né, nesse instante. E faço parte aqui na UFRPE do Departamento de Educação, vinculado nomeadamente à área 1 do meu departamento, que é responsável por subsidiar na parte de ensino, pesquisa, extensão, a área de fundamentos e políticas da educação. Como eu sempre faço em todos os vídeos, eu agradeço mais uma vez a duas pessoas que vêm dando desde a minha experiência aqui na Rádio Web, nesse espaço Rádio Web Entrevista ou no outro, Web Arte, onde vocês já me ouviram também e me viram, a duas pessoas que dão corporeidade, que dão sustentação humana para que a rádio continue funcionando, pelo menos nesses 3 anos que eu já venho alternadamente participando aqui, que é a Lana, que é a responsável por fazer as filmagens, gravação e registro do que a gente fala aqui, do que vocês ouvem e veem, e Eliezer, que coadjuvando com ela, dão humanidade a esse espaço, a esse espectro de atuação formativa, pedagógica, política, filosófica e existencial, como eu sempre digo. Nesse nosso quadro, eu retomo aqueles vídeos em que a gente conversa sobre sentidos da formação humana. Os convidados os mais variados possíveis. Hoje a gente tem aqui Alceu. Como eu sempre faço, com qualquer um e qualquer uma que aqui senta, eu deixo que ele mesmo, no caso hoje, possa fazer a sua apresentação. Antes de mais nada, Alceu, mais uma vez, obrigado por ter vindo, aceito o meu convite, seja muito bem-vindo, fique à vontade e, por gentileza, comece falando sobre a sua formação. Aí você destaca o que você achar nesse momento intuitivamente mais interessante, escolar e não escolar também. Obrigado. Ok, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo, né? Agradeço o convite do professor Rodrigo. Eu sou um homem de 1,78 m, tipo pardo, cabelos pretos, com já alguns brancos, né? Peso 92 quilos, cheguei a pesar 112, tive que cuidar da saúde, hoje estou tranquilo quanto a isso. Eu sou natural daqui de Recife, possuo formação em licenciatura em matemática pela Universidade Federal Rural, possuo formação em curso de eletrônica pelo Instituto Federal, mas isso era antes, era Cefet, mestrado, doutorado. Sou servidor público da rede pública de ensino do estado de Pernambuco, trabalho com turmas de ensino médio, atualmente estou cedido ao Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco, na atual diretoria, que tem a sua validade até dezembro de 2027. Atualmente também estou na Universidade Federal Rural, no Departamento de Computação, no curso de Licenciatura em Computação. Sou aluno da disciplina do professor Rodrigo, de Educação e Legislação Brasileira. Minha formação de ensino médio foi toda em escola pública, né? Também possuo formação na área de Direito, eu sou bacharel. Fiz na Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino, que é conhecido como SOPES, entre o ano de 2011 e 2015, devido a um acontecimento que tive na vida e passei a ajudar pessoas com orientações jurídicas, não advogando, mas com orientações que eu posso dar baseado na lei, né? Passei um tempo também na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ajudando também na área de educação. Hoje, procuro a formação mais na área de tecnologia, onde minha área de pesquisa atualmente é geometria fractal, mas pesquiso também a área de medicina humana e veterinária. Como? Matematizando processos biológicos e fisiológicos que o ser humano tem, como funcionamento de proteínas, a parte... É como se eu estivesse matematizando o que acontece
transformasse em uma equação ou num processo matemático, né? Um estudo que eu fiz na época do doutorado foi sobre proteínas do tipo BK, que eu desenvolvi, pesquisei e cheguei a uma equação que diz exatamente quando a proteína dispara, e é esta proteína que nos dá a força que a gente tem para levantar, para chutar, para caminhar, para viver. Tanto é que quando um ser humano não está bem de proteína, ele está sempre murchochozinho, fraquinho. Quanto à atuação dentro da educação, eu sempre vou prezar que a saída de uma sociedade sadia sempre será pela educação. Qual seja a sua área de atuação, respeitando, claro, os limites do indivíduo e respeitando também a condição do ser humano, né? Que nós temos ser humano de várias formas, ser humanos com doenças atípicas, limitações, mas sempre acredito que a educação é a solução para quase todos os problemas que a humanidade tem. Sou oriundo daqui da universidade, sempre gostei da Universidade Federal Rural. Não há comparação com outra universidade, mas quem estuda na Universidade Federal Rural sabe que ela é acolhedora. Os processos aqui têm um calor humano diferente. Eu já participei de outras instituições. Fui substituto aqui nessa instituição, na Universidade Federal Rural, no Departamento de Educação, onde ministrei disciplinas da área de metodologia do ensino, didática da matemática. Fui também, por 2 vezes aqui, né? Fui também professor na Escola Politécnica de Engenharia da UPE durante 1 ano e, ao mesmo tempo, na Universidade de Pernambuco também, lá na Faculdade de Formação de Professores Nazaré da Mata. Só que, devido à legislação do Estado, eu iria perder direitos, né? Eu ficaria com minha progressão profissional parada, então resolvi voltar para a Secretaria de Educação. Mas o tempo que passei 3 anos na Universidade de Pernambuco, lá em Nazaré da Mata, na Faculdade de Formação de Professores, e hoje tenho o prazer de encontrar ex-alunos como professores da rede pública, concursados, e desenvolvendo o aprendizado que foi dado a eles lá, né? Também aqui na Universidade Federal Rural, eu tenho uma aluna que foi minha aluna em Nazaré da Mata, a professora Rúbia Estefânia, que ela é do Departamento de Matemática agora. Ela é professora aqui na universidade, foi minha aluna, foi minha orientanda também lá. E acredito que a minha formação veio da orientação dos meus pais. Eu também tive o prazer de ter sido acompanhado sempre por bons professores, que, devido também acho que já é da minha espiritualidade, sempre tive contato com pessoas que me indicavam a crescer. No ensino fundamental, foi a professora Maria do Carmo, professor Rêmulo Pifano. Foi ele que fez eu querer ser professor de matemática. Ele era, desculpa, só aproveitar que você está falando assim, você no ensino fundamental cita 2 professores, uma professora e um professor, Rêmulo Pifano, professor de matemática. Isso você se lembra o equivalente hoje, né? Que sistema fundamental 1 e 2 era equivalente, porque você era a primeira série, segunda, terceira? Fundamental 2. Seria o fundamental 2. Isso. Que eu tinha uma experiência com ele que foi quando eu comecei a receber livros, que no estado não tinha. Foi quando foi começado a oferecer livro. É interessante que eu tenho gravado uma capa de um caderno que eu recebi, que era 2020, veja, nos anos 90, alguém falando de 2020, que era o ano da educação no Brasil. E eu lembrava dele sempre falando, estude, você tem que estudar, porque se você não estudar, não é que você não vai ser alguém, mas você vai ser um alguém melhor, não melhor que os outros, melhor para você. Era do ensino fundamental 2, que ele foi meu professor. Hoje é 6º ano, mas era 5ª série, 6ª série, 7ª série e 8ª série. Devido ao comprometimento dele, ele era uma pessoa bem dinâmica, um professor que tinha uma coisa essencial em quem educa, quem ensina, era amor. Devido à responsabilidade dele para com os alunos, eu e um amigo
na 8ª série, fizemos uma seleção para o Banco do Brasil, que naquela época era seleção para estágio, eram provas de português e matemática. Então, o professor Rêmulo e a professora Maria do Carmo, nas horas após o expediente, eles davam um reforço a gente conseguiu passar. No teste do Banco do Brasil, eu fui estagiário do banco. No ensino médio, eu tive um professor que ele era assim, excelente, e o que completava ele era a humanidade que ele tinha, o professor Adalés, que era um professor de eletrônica. Ele era o cara que chegava perto de você e dizia, não, vamos sentar aqui e você vai me dizer como você está entendendo. Então acontecia com ele o que acontecia com o Rêmulo. Ele realmente dava o ensino, mas ele percebia que quando você estava determinado a querer aprender, ele parece que se transformava mais ainda para fazer você aprender. Aqui na universidade eu tive bons professores na graduação, mas as duas pessoas que não me fizeram desistir foi a professora Josinalva Estácio Menezes e a professora Ana Paula Velar Brito. A professora Ana Paula ainda é professora atuante aqui. Sim. Mas foram elas duas que me fizeram entender que eu não iria ser um professor resolvedor de questão. Eu iria ser professor de gente, de pessoas. Porque eu achava o máximo colocar questões dificílimas, mas quando elas chegaram nas disciplinas de didática da matemática, que foi Ana Paula, e metodologia do ensino da matemática, que foi Josinalva, elas me mostraram que eu deveria ser professor de gente, como elas falavam. Então elas foram inesquecíveis. Inclusive, Josinalva foi minha co-orientadora do mestrado. Quando elas falam professor de gente, para você ficou claro o que, por exemplo? Você disse assim, achava o máximo colocar questões difíceis e resolver. Como se a nossa educação, a nossa formação escolar, não que isso não seja importante, mas desse muita carga, desse muito peso e atribuísse excessivo valor até a um demonstrável conhecimento cognitivo, a uma habilidade, no seu caso, ou de outros de sua área, resoluções de questões matemáticas. Aí você percebe, com professoras como essas que você citou agora, efetivamente que isso não é suficiente para ser educador, educadora. É isso, Alceu? Sim. Que tocou você, que arranhou você? Sim, professor. Isso era você na graduação há 20 e poucos anos atrás aqui na Rural, licenciatura em matemática. Isso. Ok. Isso porque a ideia, quando você vai fazer matemática, é que você é supra-sumo, né? Quem é de matemática não, o cara que faz matemática é um genial, mas não é a verdade. Você pode aprender para você. Realmente você pode ser muito bom. Eu sou muito bom na área de geometria. Eu sou capaz de escrever teoremas, não teoremas de alto nível, que tem outras pessoas estudando. Mas os que são conhecidos, eu posso explicá-los de uma forma bem legal agora, que eu entendo o que é que está acontecendo. Mas era o seguinte, era como se a gente estivesse fazendo uma corrida, professor. Correr, chegou na linha de chegada, pronto, acabou. Não tinha mais graça, encerrou o processo. E quando eu percebi, quando eu fui para a sala de aula como estagiário, é que eu realmente entendi a palavra das duas. Que foi o seguinte, eu tinha um aluno de baixa visão na escola Pedro Augusto, do município de Recife, que é a única escola de ensino médio. Eu acho que eu não sei nem se essa escola ainda funciona como ensino médio. É lá por trás do shopping Boa Vista, ao lado da escola Oliveira Lima. Que você fez estágio nela? Eu fiz estágio nela, quando eu conheci um professor daqui também, eu acho que ele se aposentou. Foi meu primeiro estágio e eu tive a sorte e o prazer de ter estagiado numa escola que tinha laboratório de ensino matemático, que era o professor Rossi Alves, que foi professor daqui. Eu acredito que ele tenha se aposentado já. Uhum. Aí foi meu primeiro professor de orientação de estágio. Então, eu tinha esse aluno de baixa visão, que a Prefeitura do Recife colocava a gente para a sala de aula mesmo, sem professor com a gente. Aí eu comecei a explicar, era o assunto de primeiro ano do ensino médio, que era funções. Eu tive um professor excelente de elementos de teoria do conjunto, o professor Hugo Dourado, falecido já. Aí dei muito bem o início do assunto de funções, que é elemento de teoria e lógica de conjunto, tabela verdade. Mas no caso de funções, quando eu iniciei, eu comecei a falar sobre funções
em um determinado momento, eu achava que estava tudo certo, todo mundo tinha entendido. Aí o aluno que eu tive contato, que era esse aluno de baixa visão, aí eu percebi que ele estava na sala e disse, eita, vou perguntar a eles, você entendeu? Aí eu disse, me diga como você entendeu, que eu tive a percepção que ele não estava enxergando completamente o quadro, ele não era cego, era baixa visão. Aí ele me disse, eu disse, não, está errado. Aí ele fez, mas foi o senhor que falou, professor. Aí eu disse, eita, foi mesmo. Então, pessoal, zera tudo na mente. O que eu expliquei, vamos lá. Aí perguntei novamente, pessoal, a questão sobre domínio da função, vocês entenderam assim, assim, assim? Foi, professor, então está errado, vamos refazer. Aí, a partir do momento que eu entendi que aquele aluno me auxiliou, foi daquele dia e dos ensinamentos dessas duas professoras que eu passei a ser professor. E elas me deram literaturas como os 10 mandamentos do professor, que é de George Polya, que é uma coisa bem formal de matemática. Mas o George Polya, ele faz você entender, tem os 10 mandamentos, que você tem que ser um bom professor quando você entende as pessoas que você está ensinando. Tem um dos mandamentos dele assim, entenda o seu aluno. Veja como você queria ser, o professor que você queria que ele ensinasse. Então, quando eu me apropriei dessas coisas, eu passei a ser, não é um bonzinho professor, eu passei a ser um professor que, quando eu vi aquela nota 6 ou 7, era um 10 para mim. Que adiantava eu fazer 40 provas e tinha 40 zeros. Na minha percepção, quando eu era professor resolvedor de questão, era o máximo. Mas não estava tendo aprendizado. Então não iria funcionar. Eu não era matemático puro. Eu estava me formando em licenciatura em matemática. Perfeito. Quando você fala isso, a gente se encontrou pela primeira vez no semestre anterior. Sim. Você, como disse, você está aqui como aluno regular do curso hoje de licenciatura em computação. Isso. Nós nos encontramos na disciplina de fundamentos, né? E agora nos reencontramos nessa outra. Você vê que uma das questões que eu sempre coloco para os estudantes, porque eu coloco para mim, né? Você está fazendo o que aqui? Você se imagina, se percebe, tem sua autoimagem, não só, claro, mas também como educador em formação, uma potencial professora, quer seja da rede privada, pública, confessional, não confessional, outros espaços educativos e formativos, movimento social, estabelecimentos prisionais, hospitalares, tudo isso, a pedagogia e as licenciaturas complementando pode chegar, para a gente realmente não ter uma visão fechada, ou professor de carreira de rede pública, como é o seu caso hoje, ou de rede privada, de escola bilíngue ou não bilíngue, o que for. Então, pode ser em diversos espaços formativos, mas se pensar como um curso de licenciatura, quer dizer, não basta gostar de matemática, de computação, de biologia, de química, é preciso pensar características que podem compor a construção do que a gente chama de uma boa aula, né? E, para além disso, de formação humana. Então, quando você fala dessa questão, que se deu conta de que vem mudando, etc., o que é que você percebia na Rural há 27 anos atrás, quando você disse que estava aqui, não sei se iniciando ou no meio do curso de graduação de matemática, 98, 99, você por aqui, e você hoje como aluno regular, já formado, com doutorado, como você disse no início da sua conversa aqui, num curso de licenciatura outro, mas na mesma Rural. O que é que se mantém na Rural? Ou em termos de estrutura, ou em termos não gosto de usar a palavra recursos humanos, de humanidade, que você olha assim e diz, engraçado, há 27 anos atrás era assim, e ainda hoje tem essa aura, tem essa característica da Rural como um todo, que eu gosto, e o que é que você gostaria de ver melhor? Aí uma curiosidade minha, como alguém que já vem num percurso longo e atravessando aqui em mais de uma oportunidade. O que é que você diria a respeito disso? A Universidade Federal Rural, a diferença é que as pessoas que vêm para cá, eu acredito que elas vêm escolhidas pelo, sei lá, o destino, mas que naturalmente é perceptível que quando uma pessoa não tem o mesmo carisma, a mesma sintonia da Rural, ela se destoa dos outros. A Universidade Federal Rural, em todos os departamentos que eu conheci todos os departamentos da Universidade Federal Rural, porque eu fiz parte também do movimento estudantil na época. Então eu tive contato com o professor Emílio Cantilho, que foi reitor, tive contato com o professor Valmar, que foi reitor, professora Maria José, professora Cristiane Farrapeira,
tive contato com o Gabriel, tive contato com o Moacir. Então, eles cuidavam da universidade. Não existia uma distância entre o aluno e os conselhos superiores da universidade. Não existia distância entre os docentes. Então, a universidade, no marco temporal, ela ainda continua acolhedora, ela ainda continua até o apelido que ela tem, a Ruralinda. Porque aqui existe um material humano certeza, certamente diferenciado de outras instituições. Eu andei o Brasil, eu fui para o Paraná, eu fui para São Paulo, fui para o Rio Grande do Norte. Tudo bem que eu passei uma semana no evento, mas o tratamento que a Universidade Federal Rural dá ao seu corpo discente, aos seus funcionários administrativos e terceirizados, é como se criasse uma família dentro da universidade, ao respeito ao trabalho do terceirizado, ao respeito ao trabalho do administrativo, ao respeito ao trabalho de todas as pessoas que estão dentro da universidade, e consegue manter essa harmonia dentro da universidade. O que mudou na universidade? Quando eu estava aqui, eu comentei com o senhor no carro. O curso de matemática só tinha 5 salas. E foi interessante, quando a gente estava terminando o curso, foi varrido. O departamento de informática tomou as salas todinhas. O departamento de estatística, que era na época da estatística, que o professor Eufrásio, ele não tinha o que fazer. Ele começou a desenvolver o departamento de estatística, que virou DEINFO. Ele precisava dos espaços, então a gente passou a ser, a gente dizia que nós éramos os nômades, porque a gente tinha que assistir a aula lá na biologia, aí descia para a educação, aí foi que apareceu o Segoi, concentrou parte de todas as turmas lá. Mas veja que diferença, imagina se aquela época, em 98, eu tivesse um prédio como o Sergem, seria uma maravilha. Eu faço até uma analogia, assim, brincando, que a Rural desenvolveu na mesma forma das lanchonetes que a Rural tinha. Na minha época só existiam 2 carrocinhas de lanche, que eram 2 caras, que a gente não esquece nunca. Era Ceará e Louro. Se chegasse aqui após as 18 horas e 30 minutos, você não tinha mais lugar nenhum para comer. Só o restaurante, que naquela época ainda oferecia, depois, já no final do curso. Mas a Rural mudou muito, e quem administrou a Rural sempre administrou de forma responsável. Vieram os incentivos. A Rural tem um departamento médico que atende aluno, dentista. A Rural tem uma parte social muito forte. A Rural tem um acolhimento grande. Precisaria de mais investimento, como toda universidade precisa. A Rural se expandiu, que na minha época eu achava desleal você fazer concurso para as universidades para cursar um curso superior. Que até hoje eu tenho guardado tudo que eu fiz na Coveste, que eu achava assim vou usar o termo deslealdade, que eram apenas 5.500 vagas para 100 mil candidatos. Certamente 94.500 candidatos não iriam entrar de jeito nenhum, porque não tinha vaga. Então, quando o primeiro governo do Partido dos Trabalhadores entrou, aí houve a universalização do ensino superior, que foi uma coisa boa. Houveram alguns erros de algumas pessoas que não estavam preocupadas com a educação, só estavam preocupados com dinheiro mesmo, literalmente. Mas houve um boom legal. Existem instituições privadas sérias que hoje ainda se mantêm. Então deu oportunidade com as políticas públicas do governo federal, ProUni, FIES, para que a população tivesse vez, pudesse ir se formar, entrar na sociedade para ajudar a sociedade. Porque quando você forma, qual seja a profissão, a pessoa vai ter a vida dela própria, mas ela faz parte da engrenagem da sociedade. Ela é um assistente social que vai atender alguém, ela é um enfermeiro que vai atender alguém, seja privado ou público, mas ela vai contribuir com a sociedade, que talvez naquele momento seja a palavra de conforto que uma pessoa tem para uma cirurgia, seja a palavra de conforto que tem assistente social para dar uma informação à família, ou o professor que hoje, na maioria dos casos, ele passa a ser um psicólogo, um amigo para ajudar o aluno
que tem parte da sociedade que ainda clama por isso, né? Mas a própria universidade, ela é extremamente acolhedora. E você vê, desculpe, só para quando você falou houve uma ampliação de vagas, quando você dizia 5.500 vagas para 100 mil pessoas interessadas em vir aqui. Aí você disse que no primeiro governo PT de Lula, 2003, houve essa expansão, e houve mesmo, né? Houve o Reúne, não só o Pré-Uni, houve a interiorização, que já existiam alguns campos aqui, mas cresceram outros. Então, infraestrutura, cresce o próprio campo. Você dá um exemplo, dizendo, quando eu fui aluno de matemática, final dos anos 90, o SEGEN não existia. Não. Aí você volta para aqui, o SEGEN já está feito, quer dizer, prédios novos e funcionando bem. Claro que podem aprimorar, tem um custo, manutenção, etc. Tudo isso, por isso essa luta toda de financiamento, de investimento, de descontingenciar. Mas para você se mantém daquela época até hoje, em quase 30 anos, essa distinção para melhor no sentido de acolhimento do público em geral. Você percebe isso. E você destaca a coisa que não existia. Por exemplo, você está usando um equipamento que não existia. Não existia, não. A Rádio Web completou 10 anos agora. E que mesmo você tendo tanto estado aqui, você já tinha entrado aqui? Não, a primeira vez. Então para você é uma coisa nova. Tá vendo? Quer dizer, não é que tenhamos todos que conhecer tudo, mas tem espaços na rural que precisam ser bem conhecidos. Né? E eu convido até os estudantes, os prestadores de serviços, terceirizados, os servidores, e, enfim, os professores, a usarem esse espaço, como eu estou usando aqui com você agora, porque é um espaço de chegar até não só os outros que vão nos escutar a rural, como a comunidade, como um todo. Se eu entendi bem, você foi dizendo o seu percurso formativo, a escola pública que você estudou, os cursos que você fez, o antigo Cefet, que agora é o Instituto, suas formações, a SOPES, que era conhecida como Faculdade Pinto Ferreira, onde você fez Direito, né, etc., que concluiu há 10 anos atrás. Hoje, além de aluno daqui, você disse também que é servidor da rede estadual, como professor, mas você está lotado, é só isso que eu queria entender. Você está no sindicato ou você está na secretaria? Não, eu sou cedido ao sindicato, que a gente cedido tem um ao acordo. Sindicato. Isso, a gente tem um acordo entre o sindicato e o governo. Que quando a gente tem a eleição, que a ata é formalizada no cartório, nós ficamos cedidos para poder funcionar o sindicato. Porque não adianta, imagina se eu tivesse que dar carga horária diária de aulas e o sindicato eu não teria tempo, porque a gente tem 8 horas de trabalho todo dia. Não tinha como estar no sindicato ao mesmo tempo. Então há um acordo, nós continuamos lotados dentro da escola, mas estamos à disposição do sindicato. Para quê? Para fazer atendimento a que a gente chama de base, que são os professores da rede, que vem com problema, às vezes é assédio no trabalho, às vezes é uma orientação para aposentadoria, às vezes é uma orientação para perícia médica, que o médico que atende o servidor dá 6 meses de licença. O médico da perícia diz que não, ele não precisa da licença, aí a gente tem que fazer intervenção lá. Mesmo sem o conhecimento legal da medicina, a gente sabe que o médico cometeu um equívoco. Aí tenta mediar para que seja deferido. Então há um atendimento de processos que não são bem resolvidos dentro da instituição, escola, unidade escolar ou Secretaria de Educação. Descontos indevidos, falta de salário, toda essa parte voltada para o servidor que nós chamamos de base, que é a base do sindicato, são os nossos sócios. Atendemos sócios e também não sócios. A gente não faz distinção a quem não é associado. Se tem um problema, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação vai lá para resolver. Não, o sindicato hoje em dia não tem aquele perfil de antes, que era chegar, brigar, não. A gente vai, conversa, a formação dos diretores agora tem a formação mesmo, a parte da área jurídica que eu tenho. Eu tenho várias especializações, professor, cursos de especialização lato sensu. Eu tenho uma especialização em Direito Médico, o curso a Saraiva, que é um conglomerado de ensino. Uhum. Eu possuo especialização na área de Direito Digital, LGPD, para suprir a necessidade do sindicato, que não tem. Por quê? Pode parecer, as pessoas têm a visão ainda do sindicato uma coisa rústica. Não. Hoje a gente vive do mesmo jeito que uma empresa, qualquer empresa, a gente tem que ter a parte de orientação, que vai ajudar os nossos sócios. Direito médico, por que eu fiz a especialização? Para que eu possa entender os problemas que tem no nosso plano de saúde, que é o SACEP.
para poder, quando eu for fazer um acompanhamento, eu entender o que está acontecendo. E não ir lá só tá perdendo tempo, não saber o que está falando. É difícil, tem que haver um entendimento para poder mediar. Se você não entende, você não consegue. Eu sou servidor há 26 anos, possuo duas matrículas, mas eu acredito, professor, que eu não encerro minha carreira no Serviço Público Estadual. Eu sempre estou fazendo concurso para a área federal. Eu acredito assim, vai chegar a hora, eu já deveria estar no Instituto Federal ou então na universidade. Fiz concurso para Caruaru, à época fiquei em 5º colocado. Fiz concurso aqui para Rural, na época eu só tinha a titulação de mestre. Os outros 4 primeiros tinham doutorado já, fiquei em 5º. Assumiram os 4, eu fiquei naquela esperança de ser chamado, mas o concurso encerrou. E estou sempre tentando fazer. Acredito que vai chegar a hora que eu vou conseguir ir para uma instituição federal. Mas vou continuar a luta. Interessante você citar isso. Já que você citou, não é uma pergunta retórica de quem já sabe a resposta, é uma curiosidade. Por exemplo, um professor com doutorado, como é o seu caso, né? Com um tempo já de ensino, lotado numa unidade de ensino, mas que não esteja com cargo de gestão. Um professor, 40 horas dando sua aula, fazendo pesquisa, tal, com doutorado. Por mais que tenha tempo, tenha acumulado alguma coisa, comparado com um professor de universidade, com doutorado também, que já seja um professor associado ou titular aqui e tal, em termos de resposta financeira, de remuneração, o serviço público ainda paga mais ao seu. É isso também? É isso que lhe atrai? O Serviço Público Federal ainda paga mais do que o estadual. Veja, em Pernambuco. Sim. Porque imagina se de repente compara com a cidade do sul-sudeste que respeita o piso, não é o piso, mas pague muito mais. Eventualmente, por exemplo, um professor de uma universidade municipal de Campinas, por exemplo, da Unicamp, pode ganhar mais do que um professor de uma universidade federal. O professor de uma USP, que é estadual, pode ganhar mais do que um professor de uma federal. Mas na rede estadual de Pernambuco, um professor com a maior titulação que tem, com o maior tempo de ensino, nunca se iguala a um professor titulado aqui, em termos de remuneração? Professor, há uma coisa a se observar. Vou lhe dizer como. Veja, qual é a minha ideia? Mas teu salário, quando eu junto os dois salários, se torna 70 horas de atividade. Entendeu? Semanais. Eu vou ter, em valor de face, numericamente, um salário melhor que o professor que estiver na universidade com a mesma titulação que eu. Só que o problema é o seguinte, eu tenho que dar 70 horas. Entendi. O professor na universidade, se eu consigo ir para uma instituição federal, quer seja um instituto federal ou uma universidade federal, não é que no ensino básico o ensino seja ruim, mas a qualidade do que eu vou estar tratando vai ser muito diferenciada e eu vou ter mais tempo do que eu tenho numa instituição pública de ensino fundamental, médio, da educação básica. Eu vou ter que dispor de mais tempo e a quantidade de obrigações que eu tenho quando eu estou com 2 concursos, um de 40 e um de 30, numa instituição pública, eu fazendo um comparativo, o salário numa instituição federal, o valor dele vai ter mais qualidade do que o valor numa instituição pública. Eu posso ter um numerário, eu posso ganhar 16 mil no estado, mas se eu ganhar 12 no Instituto Federal, esses 12 equivalem a 32 aqui, o dobro, porque eu vou estar com uma carga horária menor, vou estar trabalhando com mais qualidade, não que não tenha qualidade na educação básica. Mas o perfil que eu quero achar é este. É como se eu tivesse dado... Esse é pessoal, tá? Eu já dei o recado aqui. Eu quero ir para uma coisa... assim, com a qualidade de ensino, uma pesquisa mais afunilada. Não tem mais o que eu fazer aqui. Com as condições de trabalho de uma maneira geral, melhor para você, né? Para a prestação do seu serviço educacional. Isso. Nessa linha, você foi do movimento estudantil, que você citou. E você agora está atuando, agora que eu digo, há alguns anos já, né? Uhum. No sindicato. O quão isso é importante na sua percepção de mundo e na sua percepção de educador? Você está no sindicato, as pessoas que não conhecem o sindicato, a atuação do sindicato, elas têm uma visão errônea. Veja,
eu sou diretor do sindicato, mas se você observar as publicações das redes sociais do sindicato, eu apareço pouco. Por quê? O meu perfil é de resolver problemas. Quem está na parte política, que tem outros interesses, e são legais, eu não discuto isso, de galgar outros locais políticos, outros espaços de poder, não tem nenhum problema. Faz parte de quem está em sindicato para aparecer. Mas a engrenagem do sindicato, o poder do sindicato, o sindicato que eu estou, ele é um sindicato cidadão. Ele não tem a parte nossa de atender a base, mas ele também está na parte de apoio ao governo federal. Não é apoio porque é da mesma tendência, não. É que a gente quer sim acabar com a escala 6x1. A gente quer sim que quem tem um salário até 5 mil não pague imposto. A gente quer isso porque vai ajudar a população, vai ajudar o povo. Essa é uma umas vertentes, umas brigas que a gente leva com o sindicato. Nós queremos sim proteção à mulher. Queremos sim, porque a gente vê todos os dias, a gente tem notícia de agressão, morte, feminicídio da mulher. Claro, nós queremos sim o tratamento contra o racismo. Claro, a gente quer, porque não é uma causa só sindical, é uma causa humana. Isso. Envolve a base. Lá na base tem negros, lá na base tem mulheres, lá na base tem cis, tem trans, tem não binários, tem a parte do pessoal da LGBT. Tem, então não é porque dizer, minoria, não, mas ele não considera como minoria, como os outros falam, ele considera que ele é uma pessoa que precisa da ajuda e o sindicato levanta as bandeiras, entende? O sindicato é importante. Imagina se a gente tivesse que negociar com o governo, qualquer que seja ele, sem o sindicato. Se com o sindicato, com a legislação, com tudo, a gente ainda tem uma extrema dificuldade, imagina sem. Então, não é a ideia de sindicalista, que era um cara que arrastava uma bandeira, andava com camisa, com legenda, não é mais isso não. Hoje a gente trata de igual para igual com o governo. Por quê? O que foi que aconteceu? Qual foi a mudança, professor? Eu hoje entendo de investimento público, eu entendo de planejamento público, eu entendo de políticas públicas. Eu estudei, formação dada pelo sindicato, estudo próprio, que o governo federal oferece, o Senado oferece, a Câmara de Deputados oferece, que tem curso lá que você pode fazer. Isso. Você pode ter leituras, você pode aprender com a pessoa mais experiente, você conversa com a pessoa mais experiente, ela explica. E, devido à minha formação, eu entendo de orçamento público. Eu posso ir dar consultoria a um determinado sindicato municipal e mostrar a ele quais são os caminhos para ele ver se o prefeito gastou realmente o dinheiro do Fundeb ou não e como ele gastou. Se é verdade que ele usou para pagamento de professor ou não. Hoje a gente tem esse conhecimento, a gente pode falar de igual para igual com os governantes, com quem é o ordenador de despesa. O cara não consegue mais mentir para a gente. Tanto é que quando a gente está fazendo negociação e a gente sabe que o dinheiro já esticou, o termo que esticou é o seguinte, que o governo não tem mais como usar além do que pode. Entendo. Então a gente não força a negociação, a gente chega para a base e diz, o limite é aqui, a gente tem que encerrar as negociações e aceitar o que está sendo dado. Não é porque a gente está favorecendo o governo, é que a gente sabe que ele não vai fazer devido à legislação que tem, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e o uso do Fundeb. O que é uma coisa interessante. Para nós, antigamente, as pessoas tinham sindicato dos professores. No caso do Sintep, que ainda não virou em todos os sindicatos. O sindicato, o Sintep, ele abrange todos os profissionais da educação. Tanto é que é sindicato dos trabalhadores em educação do Estado de Pernambuco. Isso. Excelente você dizer isso, que é verdade. Porque o Fundeb, hoje, a verba que é dada para pagamento, ela não é mais verba de professor. É verba para todos os profissionais da educação. Então, hoje a gente está inserindo o que a gente está pedindo a mais ao governo federal, dentro do Plano Nacional de Educação. Um dos pedidos que eu fiz aqui nas plenárias foi o seguinte, professor. Na Universidade Federal, quando você é concursado, você trabalha no concurso, mas você já entra na classe de salário da sua titulação. Isso. Nos municípios e estados isso não acontece. Então, foi um dos pedidos que a gente fez no Plano Nacional de Educação. Quando
a pessoa fizer o concurso, ela já entrar na faixa onde ela tem a titulação. Ela pode entrar na inicial, mas lá na inicial do doutorado, de mestrado, de especialização que ela tenha. E foi aceito e a gente vai brigar para que se torne lei. Uma coisa que o governo atual, que está o governo do presidente Lula, é o seguinte, o concurso nacional de professor, isso vai ser excelente, por quê? Na hora que eu faço a unificação de concurso, dá a chance da gente unificar os planos de cargos e salários para ficar igual no Brasil todo. Entende? Porque Rio Grande do Sul, a gente acha que o Rio Grande do Sul é um estado rico, mas não é. É o único estado do Brasil que não paga o piso salarial. Ele burla toda vez. É uma guerra, 2 meses, 3 meses de greve, para dividir em várias prestações. Aqui no estado, houve uma negociação esse ano boa, que a governadora entendeu, também por a gente saber que o dinheiro tem, foi chegado ao ponto que chegou no limite do que ela pode colocar e ela deu aumento. E ela deu aumento, o Fundeb ele tá escrito para ser dado a quem está na ativa. Mas a gente conseguiu na negociação dela usar os outros, que é assim, é 70, 30. 70 para pagamento de salário para os profissionais da educação e 30 o governo usar como quer. Mas não é como quer, é investimento dentro da rede. Ela conseguiu fazer o quê? Também contemplar no plano nosso de carga e salário. Então significa o quê? Quem está na ativa e quem está na aposentadoria vai receber um bem percentual de aumento. Então, o professor que é da classe 3A, exemplo, hipoteticamente, que recebe 6.500, vai passar a receber 7.000, o professor que está aposentado na classe 3A vai receber os mesmos 7.000. Então, foi uma coisa boa, a negociação excelente para a gente. Mas teve anos que não teve. Só foi para quem estava acima do piso. Então, ninguém, nem os ativos que estavam acima do valor do piso, nem os aposentados receberam aumento. Então, essa briga é contínua, mas agora a gente tem uma qualidade na discussão porque a gente tem um conhecimento, professor. A gente tem acesso à informação e nós temos também um grande, que a gente diz, um grande atacante dentro do sindicato. O que é que a gente fez? Quem é que entende de inflação, de orçamento público? Quem é? O DIEESE. Então, nós fizemos o quê? Nós temos uma seção do DIEESE dentro do sindicato. Então, quando a gente vai negociar, o DIEESE vai com a gente. Então, não tem o que discutir. Ele não tem como enrolar. Ele não tem como enganar. Então, a gente tem que negociar do jeito que está lá, dentro do orçamento, dentro da lei. O sindicato, ele é essencial. Veja, seria ideal que não tivesse sindicato, mas só vai poder ter sindicato quando as coisas forem todas justas. Aí o sindicato perderá o sentido. Se tiver tudo certinho, vai brigar por quê? Se está sendo pago, está cumprindo a legislação. E o Brasil, professor, ele é um dos países, isso é do que eu estudo, tá? Se a gente cumprisse 80% da legislação voltado para a educação, nós teríamos a melhor educação do planeta. E nós temos professores excelentes em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Nosso corpo docente é excelente, nós temos excelentes profissionais. O que nos falta é a excelência dos profissionais nos governantes. Perfeito. Alceu, respeitando o tempo de papo que a gente tem aqui, tudo isso que você trouxe para a gente, né, e essa camada agora, ou essa dimensão da formação política, que você está fortemente embebida, como eu estou vendo, e falando de maneira muito clara para quem escuta e desmistificando algumas coisas importantíssimas. Você se referiu ao concurso de professor, você está falando da PND, Prova Nacional Docente, né? Isso. Excelente. Tem alguma coisa que você gostaria de falar um pouco mais para ir concluindo essa nossa conversa aqui, que você ache relevante, né? Desde o que você falou da Rural, que eu aproveitei, sempre fiz esse gancho entre o aluno que você era e o que você está hoje aqui, você falando sobre a sua trajetória acadêmica e profissional, você falando agora sobre a questão política, a formação política do sindicato, né, a questão da gestão pública, do financiamento da educação, né, o dinheiro, como tem que ser usado de uma maneira mais ampla, a relevância de entender, tirando uma caricatura antiga e errada, antiquada, do que seria o sindicato, né? Não é uma pessoa se arrastando com uma desse que já não tem nada, é como se houvesse uma profissionalização do sindicato, né? E uma qualificação adequada em várias áreas. Enfim, eu estou só recapitulando um pouco de tudo que você disse. Tem alguma coisa mais que você queira destacar
aproveitando que a gente está falando de sentidos da formação humana a partir da sua experiência particular em qualquer dessas áreas, para a gente concluir. Para concluir, professor, por que de volta à Universidade Federal Rural, para a licenciatura em computação? O Brasil vai ter um avanço muito grande agora quando ele implanta a Base Nacional Curricular de Computação. O estado de Pernambuco, para minha surpresa, ele quer fazer que essa base curricular de computação seja uma coisa transversal. Não, está cometendo um engano. Isso a gente vai conseguir modificar. Porque, ainda que eu tenha uma formação em licenciatura em matemática, para eu me apropriar da licenciatura em computação e poder contribuir com a educação, eu preciso ter a formação. Então, eu fiz parte na época lá no doutorado na Universidade Federal, eu fui locado no centro de informática. Eu teria que escolher entre a matemática, a estatística e a informática. Por incrível que pareça, o centro de informática era mais acolhedor do que a matemática e do que a estatística. Eu tenho um grande amigo lá na matemática, mas ele que disse assim, olha, tem a sala aqui, mas eu te conheço, tenta conseguir uma sala lá no centro de informática. Aí eu entendi o recado dele, porque como devido ao histórico, que havia esse probleminha entre o aluno da licenciatura da matemática e da federal, que eles lá se sentiam um pouco deuses. Era como se a rural fosse um curso, vou fazer uma analogia de campeonato brasileiro. Lá é Série A, que era Série B. Só que não foi isso. O que aconteceu? Eu realmente, quando eu vi a organização do centro de informática, foi excelente. Crachá, eu disse, um crachá para eu entrar no centro, uma coisa maravilhosa. Quando eu entrei na sala que foi oferecida, era uma coisa fora do normal. Eu disse, meu Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou ficar aqui. Aquela sua mesa, o computador você pode usar. Seu notebook para cadastrar aqui, para você entrar, celular, tudo. Aí eu achei maravilhoso. Então, aproveitei bastante. É por isso que eu voltei. E eu acredito no potencial do Brasil. Nós somos anos-luz em informática. Nós temos muita gente anos-luz na frente de um bocado de estado. Não desmerecendo os outros, mas o potencial de informática que nós temos aqui, professor, a maior empresa de proteção, uma das melhores do mundo, e ninguém sabe que ela é pernambucana, que é a Tempest. Ela está lá no Polo Digital, lá no César. É uma das maiores empresas. Veja, o cliente mais, assim, vou dizer que eu digo que é o melhor cliente. O melhor cliente dele é a Embraer. A Embraer aportou nessa empresa pernambucana, a Tempest. Já tem, da última vez que eu tive, devido ao MBA que eu fiz na Católica de Direito Digital e Proteção de Dados. Eu conheci o pessoal de lá da Tempest. A Embraer aportou mais de 100 milhões de reais nessa empresa. Porque, sabe, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco que era o suprassumo de proteção. É essa empresa que presta serviço. E há várias outras. Um software desenvolvido na Tempest, quem comprou foi o Google, por 54 milhões. É deles agora, mas foi desenvolvido onde? Aqui na Tempest. É por isso que eu quero, na área da educação, imagina se nós tivermos um boom da educação computacional, do pensamento computacional, que ele é o que vai reger o ensino daqui para frente. Essa é a visão que eu tenho. Todas as disciplinas, não é que ela vai ser agora o prego e um novo martelo, não. Mas o pensamento computacional, quando ele for colocado dentro das disciplinas, as disciplinas nossas, que são as disciplinas que a gente chama de saída, vão se tornar excelência. E os professores que embarcarem nesse naviozão aí vão começar a ter ideias, já tem, né? Que o pensamento computacional é o que vai reger a educação do Brasil no futuro. E isso
Você observando isso, sentindo isso fez você identificar a necessidade de aportar, de chegar aqui onde hoje você está. Exatamente, para poder ter a formação, porque o senhor é da área jurídica, eu, apesar de no mundo e na área de informática, quer dizer assim, um cara que é top em informática, fora ele não precisa ter o diploma, mas no nosso país sim. Para que eu chegue a algum lugar, eu tenho que apresentar o meu cartão, de dizer assim, ó, não, sou licenciado, tenho uma formação, então eu posso falar, mesmo eu tendo domínio autodidata, que eu tenho assim, professor, eu estudo muito. As pessoas me dizem assim, não, tu é muito inteligente. Não, eu não sou muito inteligente. É que eu costumo estudar. Eu me aproprio das coisas, professor, lendo, estudando e discutindo. E quando eu não sei, eu faço uma coisa que o meu primeiro professor ensinou, o Rômulo Pifano. Ô menino, quando você não sabe, você tem que fazer o quê? Eu disse, perguntar, professor. Foi o senhor que me disse, perguntar. Não sei, perguntar. Interessante, veja que interessante, para a gente concatenar e finalizar. O senhor já ouviu falar de aula invertida, não já? Sim. Professor, eu tive um contato com a aula invertida com o professor Rômulo Pifano nos anos 80. Como? Quando eu recebi meu livro, ele mandava a gente adiantar o assunto. Então, quando ele chegava, ele começava a dar o assunto e a gente já tinha lido. Então já estava lá, ó. Tem um registro. O professor Rômulo hoje deve ter uns 80, mas tem um registro. Esse registro é vivo com meus colegas que estudaram comigo. Eles vão dizer, não, realmente ele mandava a gente adiantar o capítulo. E eu lembro claramente o que era. Nós estávamos aprendendo equação do segundo grau, que era a fórmula de Bhaskara e sistemas de equação do segundo grau. A gente adiantava, quando ele chegava lá, ficava claro. Aí veja, eu quero ajudar, eu quero deixar alguma coisa minha para a humanidade. Seja um ensinamento, seja uma metodologia, seja algo para a humanidade. Eu sei que daqui a 100 anos, 200 anos, vão ter coisas, mas alguém vai lá. Professor, eu acho a coisa mais feliz do mundo, que às vezes eu fico pesquisando no Google Escolar. Eu coloco meu nome. Aí não tem as citações. Aí eu vou lá e vejo que alguém, veja, eu fiz mestrado em 2008. Eu publiquei em 2008, publiquei em 2009, 2010, por quê? Mas essa minha dissertação foi onde eu fiz o melhor artigo que eu escrevi até hoje. Aí eu vejo que ele tem pessoas buscando ele, veja, faz tempo. Serviu de referência. Ele é referência na metodologia que eu criei daquela época. Ela não foi ainda para as escolas. Tem gente que está pegando agora, aí numa formação da Secretaria de Educação, um professor chegou lá, né, falando, aí como eu estava na sala de aula ainda, eu tinha que ir para a sala de aula e tinha que ir para a formação. Aí vê que interessante, ele começou a falar, explicando, aí disse, tem até uma publicação numa revista internacional, aí botou o artigo. Aí lá o artigo vem o nome da gente reduzido, Sim. Alves ADA. Aí fez, isso foi aqui na Universidade Federal Rural, né? Aí quando ele disse, o cara fez isso, aí ele baixou a minha dissertação. Aí quando ele vê, aí um amigo vê, pô, é tua, olha o nome da tua filha ali. Sim, interessante, é meu. Aí disse, não fala não, pô, pro cara não ficar. Aí o menino fez, o cara tá aqui, professor. Aí eu disse, sou eu, a minha dissertação. Aí ele fez, então venha pra cá, contribuir. Assim, não, termina aí. Não vou terminar não, se eu venho pra cá me ajudar. Disse, não, vamos, vai. Só foi só geometria fractal. Que só existe um livro escrito por Rui Matos e Barbosa, que ele é da USP. Veja, eu peguei o ensinamento dele na época, fiz todo o estudo aqui, para você ver que a Rural atualizou muito. Sim. Tem o LRC, Laboratório de Realidades Complexas, que é aqui no Senapesc. O senhor conhece o Senapesc? Conheço. Pronto, aí era esse laboratório lá dentro, a gente fazia pesquisa lá. Eu era o matemático do grupo. Eu ajudava os colegas, que eram de medicina veterinária, biologia, mas nessa formação foi uma coisa fantástica que eu estava vendo que eu tinha feito. E estava servindo para todos. Então, a minha crença na educação é essa. Eu quero deixar alguma coisa, professor. Eu já tenho artigo, já tenho metodologia criada, eu já tenho a equação da proteína, mas eu ainda quero uma coisa. E eu acredito que na computação é que vai ser
que você pode deixar? Porque... Eu vou dizer, Alana, que está nos escutando, tu tá muito enxeridinho, não tá não? Assim, Não, é assim, eu acredito que eu vou conseguir, na computação, deixar alguma coisa que vai servir para a humanidade. isso é Porque... muito, com todo respeito que você está dizendo, eu tô me seguindo também pelo nosso tempo Sim, aqui, sim. viu? Respeitando a sua empolgação e o seu direito de falar, e zegoria, Sim, como eu sim, brinco sim, em sala a sim. todos vocês, mas a gente deixa, inclusive, quando a gente deixa o nosso respeito, quando a gente deixa a nossa capacidade de escuta, mas eu estou entendendo o que você quer dizer, né? Ainda pelo rastro do seu autodidatismo ou das parcerias ao longo da vida que você reconhece em vários professores e no sindicato ou em autores da USP, como você cita, ou de outras instituições, você gostaria, deseja e se empenha para isso, deixar ainda alguma outra coisa e acredita que o campo da informática ou da computação pode lhe propiciar isso. Isso. Conclua aí, para me despedir Concluo dos nossos só, ouvintes. agradeço ao senhor, lembrar também do meu querido, eu falei dele, não, vou falar agora, eu não esqueci, viu minha gente, mas o meu querido orientador, que foi um dos excelentes professores que a Universidade Federal Rural teve, ele foi professor da Universidade Federal, que é o professor Romildo Albuquerque Nogueira. Depois do meu pai, ele foi o meu outro pai, porque ele me ensinou a virar um pesquisador. Ele com Josinalva daqui, eu me tornei um estudante bem qualificado. Eu me tornei um pesquisador devido ao ensinamento desse ser humano. Ele é uma pessoa assim ímpar. Todas as pessoas que passaram por ele têm esse discernimento, né? Mas eu acredito, professor, fielmente que nós vamos conseguir. Individualmente, eu, o senhor, a Alana, quem vive fazendo a educação andar é porque quer o bem desse país, quer o bem do povo. Então, encerro fazendo isso. Teremos outras oportunidades. Quem sabe daqui a 3, 4 anos eu venha dar uma entrevista para o senhor, dizendo, professor, eu consegui. É isso que vai ficar para a humanidade. Muito bem. Para mim, ele já conseguiu, né, há muito tempo atrás, mas é claro que eu não vou retirar o prazer, o desejo, o direito e o sonho que ele tem, e vou aplaudir, como aplaudi todo mundo. Ao seu muito obrigado por sua presença, por sua entrega, por sua, enfim, disposição. E obrigado a você que nos escuta. Espero que, quando estiver ouvindo e vendo, aprecie esse papo que a gente teve aqui. Obrigado mais uma vez, até a próxima.